Oi, oi, boa noite. Vamos ver se tá ao vivo ou não. Só mais um pouquinho. Aí, agora acho que sim. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas e sejam muito bem-vindos para a live de hoje. Na live de hoje, a gente vai fazer uma live Tira Dúvidas sobre Páscoa, tá? Qualquer assunto relacionado à Páscoa. Boa noite, Julie. Hoje eu tô fazendo uma live fora na sacada. Aqui atrás é o céu. Daqui a pouco a Cacau passa aqui atrás nos verdinhos, que ela gosta de brincar ali, ó. Então hoje, cadê as perguntas? Nossa, tem muitas perguntas. Então hoje eu vim preparada, já trouxe até uma aguinha aqui, ó, porque hoje vai ter muita pergunta para responder. Então, gente, nessa série de conteúdos que eu tô fazendo para vocês nesse mês, todos relacionados à Páscoa, espero que vocês estejam gostando. Já ensinei a fazer ovo de colher, já ensinei a fazer casca recheada, a temperar chocolate. Já falamos sobre a divulgação do trabalho de vocês no Instagram, né? E hoje, como a gente tá chegando no final, já tá chegando aí na Páscoa, então eu fiz uma live Tira Dúvidas para ajudar vocês, se vocês estão com algum problema na produção, se tá acontecendo alguma coisa que vocês precisam da minha ajuda. Então, por isso que hoje eu fiz essa live para ver se eu consigo ajudar vocês de alguma outra forma. Boa noite, Marlene. Gente, então, eu já vou abrir aqui as perguntas que eu recebi. Vamos ver se eu consigo responder todas hoje, né? Olha só. Quem quer mandar... Boa noite, Juliana. Quem quer mandar novas perguntinhas, aperta aqui embaixo no ponto de interrogação e manda, tá? Porque já tenho aqui umas 50 perguntas para responder, que eu já recebi antes. Então eu vou respondendo por ordem que foi enviada, tá? Então quem tiver mais perguntinhas para mandar, coloca ali no ponto de interrogação, beleza? Vou começar aqui pra gente não perder tempo, né? Não perder o nosso precioso tempinho. Bora aqui, então. Vamos lá. Primeira perguntinha, ó. Meu ovo derrete quando eu pego ele na mão. É normal? Então, assim, ó. Se ele tá derretendo ao toque, né? Colocou o dedo, o chocolate já sujou o dedo de chocolate, né? Ele não tá aguentando no formato, é defeito na temperagem, tá? Ele não tá sendo temperado corretamente, certo? Agora, se você tá com o teu ovo na temperatura ambiente, pode ser que é só o calor. O calor do ambiente já tá fazendo com que ele derreta com o toque da tua mão, beleza? Então tem que ver. Se você tá num dia que nem hoje, que tava calor, né? Não sei de onde que você tá falando também, né? Mas se você tá num dia que nem hoje, que tava calor, à tarde, né? Hoje durante o dia, colocou a mão no chocolate e derreteu, pode ser que seja só o calor do ambiente que tava demais. Agora, se você tá numa temperatura mais tranquila, que não é o caso do chocolate estar derretendo, 30 graus, né? Se você tiver 30 graus é o ambiente. Se você tiver menos, uma temperatura mais baixa, e mesmo assim ele tá derretendo ao tocar a tua mão, aí é erro na temperagem, tá? A temperagem não tá sendo feita corretamente, beleza? E aí tem que rever, assiste de novo as lives onde eu ensinei a temperar chocolate, as lives dos ovos, assiste isso ali de novo e vê qual é o erro que pode estar acontecendo, tá bom?
Aí, mas hoje só pergunta boa. Qual temperatura o chocolate deve ter para ser embalado no chumbo? Então, ele deve ser embalado na temperatura ambiente, tá? O porquê? O que que acontece? Se a gente embalar ele gelado, quando a gente embala algo gelado, o que que acontece? Sua, né? Vai dar o suor no chocolate. E esse suor ali, essa umidade do suor, pode ocasionar o mofo do teu chocolate. Então, daqui a uns dias já pode começar a mofar o teu chocolate porque ficou uma umidade dentro da embalagem, tá? Então, a temperatura que o chocolate deve ser embalado é a temperatura do ambiente. Então, se lá na minha cozinha eu tô trabalhando com o ar-condicionado ligado no 23, né? Então, eu tiro o chocolate da geladeira, ele tá mais gelado que o ambiente, certo? Eu deixo o chocolate em cima da mesa alguns minutos, né? Quando eu coloco a mão no chocolate, que eu vejo que ele tá na minha temperatura, eu não sinto ele gelado, então eu já embalo ele, tá? Coloca a mão, se você não sente ele gelado, já pode embalar no chumbo, tá bom? Não demora um monte, gente, demora 5, 10 minutos, depende do ambiente, da geladeira, do tempo que ficou na geladeira, tudo varia, tá? Mas é coisa rápida, não é demorado não. Nossa, Jana, você explica tudo tão bem que nem tenho o que perguntar. Muito obrigada. Eu sempre falo isso nas lives, né? Quando eu digo alguma pergunta, ninguém fala nada. Eu digo, porque eu explico muito bem, né? Ó, gente, quantos dias dura o brigadeiro fora da geladeira? Aqui é uma live de chocolate, né? Mas eu entendi o que ela tá falando. Ela tá falando do brigadeiro que vai em cima do ovo, certo? Gente, as variáveis para definir quanto tempo que um brigadeiro vai durar fora da geladeira é o seguinte: depende dos produtos utilizados, tá? Depende da receita, porque se a receita tiver pouca gordura ou mais gordura, vai influenciar na cristalização do brigadeiro. Depende do ponto lá na panela. Se você cozinhou demais, ele vai açucarar mais rápido. Se você cozinhou de menos, ele vai demorar mais tempo para açucarar. Então, são muitas variáveis. Mas assim, ó, o brigadeiro fora da geladeira, ele não estraga. Ele não vai estragar, tá bom? O que que vai acontecer? Ele vai açucarar. Ele vai açucarar de fora para dentro, né? Então, ele faz uma casquinha de açúcar e esse açúcar vai enchendo o brigadeiro todo de açúcar. Então, o brigadeiro ele não vai estragar, só que cada vez mais ele vai açucarando. Então, cada vez mais ele vai estar açucarado, tá? Mas assim, ó, sem açucarar, depende da receita, né? Não tem como eu falar, tá? Tem receitas que um dia vai estar açucarado. Tem receitas que fica 10 dias fora da geladeira e não açucara, tá? Então, tem todas aquelas variáveis que eu falei antes, beleza? Qualidade dos produtos, receita e o ponto que vai cozinhar. Tudo isso influencia, tá bom? Mas assim, fiquem tranquilas, que estragar ele não estraga. A única coisa que acontece é ele açucarar. E tem pessoas que gostam de brigadeiro açucarado, tem pessoas que não gostam de brigadeiro açucarado. Então, é muito variável. Tá bom? A barra recheada também guardo no papel chumbo como as cascas? Então, gente, por que que ela fez essa pergunta? Porque eu orientei as minhas alunas a fazer as cascas com antecedência, embrulhar no papel chumbo e guardar em caixas, né? As barras recheadas, vocês podem já embalar ela na embalagem final e guardar prontinha, tá bom? Não tem necessidade de embalar no chumbo e depois fazer a embalagem final para entregar, beleza? Pode fazer só uma embalagem só. Aí vocês economizam tempo e produto, né? Então, terminou de fazer, chegou na temperatura ambiente, faz uma embalagem que já é pronta para entregar para o cliente e guarda nas caixas, beleza? Pelo menos é assim que eu faço, é assim que eu acho melhor, tá bom, gente? Ai, tem muitas perguntas de alunas aqui.
E eu tô bastante feliz com o desempenho das alunas, tá? Eu recebo cada mensagem legal, todo dia delas, que estão super empolgadas. Que estão cheias de encomendas. Eu tenho aluna que já passou de 300 ovos, eu tenho aluna que... ela tá aqui assistindo nós, nunca fez ovo de chocolate na vida, esse ano ela tá fazendo mais de 300 ovos. Tem uma outra aluna também que nunca fez ovo de chocolate na vida e já passou de 130 ovos. É só história bacana, tá? Nossa, muito legal. As mensagens que eu recebo todo dia das alunas são muito motivadoras. Não entendi, Julie. Não entendi o que você quis dizer ali agora. Bora para outra pergunta. Bom dia. Posso fazer a casca em um dia e rechear no outro? Com certeza, gente. Vocês podem fazer as cascas dos ovos um mês antes de rechear, 2 meses antes de rechear, tá bom? Não precisa fazer no dia de rechear e nem no dia antes. Vocês podem fazer as cascas com muita antecedência, tá? 1 mês antes, certo? Embalou no papel alumínio ou no papel chumbo, guarda elas todas organizadinhas, igual a foto que eu postei hoje de manhã da Julie, tudo em caixas, tudo bonitinhas elas, e aí na semana da Páscoa vocês podem rechear, finalizar e embalar, ou quando vocês já tiverem as encomendas de vocês, né, aí vai fazendo os parzinhos, vai se fechando, embalando, tá? Mas vocês podem começar a fazer as cascas de ovos muitos dias antes, tá? Sendo elas feitas a temperagem certinho, embalando elas na temperatura ambiente, não tem perigo de mofar, beleza? Não tem chance de acontecer nada de errado. Fazer as cascas antes de embalar no alumínio, isso que eu acabei de falar agora, né? Isso mesmo, tá bom? Gente, se vocês fizerem a temperagem e embalou na temperatura ambiente, não tem como dar errado, tá? Ah, mentira, tem ainda mais uma variável que pode acontecer. Vocês podem fazer pilhas muito altas de cascas e aí as de baixo com o calor, elas podem não aguentar e quebrar, tá? Então tem que cuidar. Não pode fazer pilha de casca grandona. 4, 5 cascas, uma em cima da outra, né? Para não fazer muito peso nas de baixo. Cuidar onde que vocês vão guardar essas cascas, né? Num lugar que não seja tão quente, depende também da cidade onde vocês moram, se faz muito calor ou menos calor. Por exemplo, aqui onde eu moro, durante o dia eu acho bem calor, então durante o dia eu tenho que dar uma ligadinha no ar-condicionado para não perder as minhas cascas, tá? Porque eu não guardo elas na geladeira. Por que eu não guardo na geladeira? Porque é um volume muito grande de chocolate. Não tem como guardar os ovos na geladeira, as cascas na geladeira, não tem como. Então, eu deixo elas na cozinha e eu ligo o ar-condicionado quando tá muito calor. Ou quando eu tô trabalhando, eu tô direto com o ar ligado, né? E assim, pra mim, funciona bem, tá? Agora, quem não tem ar-condicionado na cozinha, o que vai ter que fazer? Vai ter que colocar, talvez, as cascas numa caixa e levar num quarto que você possa ligar o ar-condicionado, tá? Tem que dar o seu jeito, Tem como também deixar na geladeira, não é o que eu aconselho, mas na falta do ar-condicionado é a única solução, né? Beleza? Olha essa pergunta aqui. Por que o meu chocolate sua? Por quê? Boa pergunta. Por quê? Quando a gente coloca o chocolate na geladeira para cristalizar, lá na geladeira a gente tem uma temperatura de 8 graus, mais ou menos, né? Depende da geladeira, né? Tem geladeira de 6, 10 graus, né? Depende aí da tua geladeira. Mas enfim, a temperatura dentro da geladeira é mais baixa que a temperatura fora da geladeira, certo? E aí, o que acontece? Quando você tira algo gelado da geladeira, olha aqui essa minha garrafa de água. Se eu tiro algo gelado da geladeira e trago aqui pro calor, o que acontece? Ela sua, tá? Então, qualquer coisa que você tire do gelado e coloque no ambiente vai suar, beleza? Aí, pro chocolate não suar, o que a gente tem que fazer? Coloca na geladeira. Assim que o chocolate está pronto, imediatamente que ele cristalizou, tira da geladeira. Se vocês fizerem dessa forma, ele não vai suar,
tá? Então eu não posso deixar o ovo, a casca de chocolate lá na geladeira para cristalizar e esquecer ela lá dentro 20 minutos, meia hora é muito tempo, beleza? Uma casca de chocolate, dependendo da geladeira, né, da temperatura da geladeira, se ela tá muito cheia ou vazia, 10 minutos a casca de chocolate tá pronta. Então, se a casca de chocolate ficou na geladeira 20 minutos, ela já vai suar. Se ela ficou meia hora, vai suar mais ainda, beleza? Então, tá pronto, o chocolate cristalizou e imediatamente tira da geladeira. Aí o teu chocolate não vai suar, beleza? Isso é certeza absoluta, beleza? E se... uma outra pergunta agora. Por um acaso, eu esqueci o meu chocolate lá na geladeira, né? Eu também às vezes esqueço. Às vezes a gente para pra tomar um café ou para pra almoçar e esquece o ovo lá na geladeira, certo? Aí o que acontece? Ele vai suar, né? Então, o que eu faço? Eu tiro ele da geladeira e eu não tiro ele da forma. Eu deixo ele dentro da forma do ovo. Aí, todo o suor do chocolate, ele vai para fora da forma. Ele não fica no chocolate, tá? E aí, o suor vai para fora da forma. Depois que o ovo suou tudo que tinha para suar para fora da forma, né? Eu só seco a forma e tiro o ovo, pronto, fechou, perfeito, ele não sua mais. O suor dele vai todo para fora da forma, tá bom? Não fica no chocolate, tá? A casca de brownie também, a casca de brownie, ela não vai suar, né? Provavelmente, porque ela... Claro que a casca de brownie também, se ficar muito tempo na geladeira, vai suar. Mas o suor da casca de brownie não vai interferir no brilho do chocolate, certo? Então é só uma seladinha ali no brownie, colocou lá rapidinho, tirou e não vai ter suor, tá bom? Acho que era isso, né? Adri, que me falou isso. Sim, essa dica de quando sua é muito boa, porque às vezes pode acontecer da gente esquecer, né? E aí o suor vai todo pra fora da forma. Fica perfeito, tá? Não aparece nada no chocolate. Aqui, ó, mais uma aqui, ó. Qual a melhor forma de fazer a cristalização se eu não tenho termômetro infra? Então, no curso... Eu não li quem fez a pergunta, eu não vi se é aluno ou não, tá? No curso, eu ensino para as alunas como ver a temperagem, a temperatura do chocolate sem termômetro, tá? Mas eu não vi se você é aluno ou não, mas enfim. Quando a gente não tem termômetro, quando eu comecei a fazer chocolate, anos atrás, muitos anos atrás, eu também não tinha termômetro. Eu não tinha termômetro nem de espeto, menos ainda termômetro de infravermelho, né? Por que eu tô desfocada aqui na câmera? E então, como que eu aprendi a fazer chocolate? Eu aprendi a fazer chocolate no tato mesmo. Então, derreti o chocolate. Eu não chegava nos 45, porque eu não sabia que tinha que chegar. Eu fazia a temperagem na pedra. E aí, quando eu via que o chocolate mudava a sua textura, que ele dava aquela engrossadinha, aquela aumentada na viscosidade, daí eu colocava o chocolate aqui, ó. Quando eu sentia o chocolate aqui gelado, quer dizer que ele estava temperado. Então, antigamente, quando eu não tinha termômetro, era assim que eu fazia, há muitos anos atrás, tá? Então, fica a dica, beleza? Derreter o chocolate no micro-ondas com cuidado para não queimar, tá? Qual que é a temperatura para derreter o chocolate sem ter termômetro? É uma temperatura que você coloca a mão embaixo da bacia do chocolate, você sente a bacia quente, mas você suporta, tá? Você consegue aguentar de boa a mão ali embaixo da bacia. Essa é a temperatura de derretimento do chocolate. Se ela tiver muito morninha, muito fraquinho, falta a temperatura. E se ela tiver muito quente, que você não consegue suportar a mão ali embaixo, é porque esquentou demais, beleza? Aí tá, despeja na pedra, faz ali a temperagem, mexe pra lá, mexe pra cá, né, o chocolate, faz todo aquele jogo de temperaturas, com movimento, com tempo, com movimento, tempo e temperatura, isso aí. Colocou aqui, sentiu gelado, tá pronto, tá? Mas assim, ó, hoje em dia é muito fácil de comprar termômetro, então fazer desse jeito aí, sem termômetro, é meio... dá de fazer, assim como eu já fiz muitas pessoas fazem chocolate assim, mas é mais
fácil de dar errado, né? Então hoje em dia o termômetro é muito fácil de comprar. Tem pela internet, a gente consegue comprar facilmente nas lojas de confeitaria. Então é melhor que vocês tenham um termômetro se quiserem fazer, tá? Porque aí vocês vão usar o termômetro depois para outras coisas também, né? Mas na falta do termômetro eu sempre digo, né? Se o termômetro estraga no meio da produção, como é que tu vai fazer? Tem que se virar, né? Então essa dica de colocar aqui e sentir gelado, aí a gente usa essa dica, né? Respondido? Ó, mais uma pergunta aí. Quanto tempo antes posso produzir as cascas e como armazenar? Gente, as cascas de chocolate, o chocolate é um produto que ele seca, ele é seco, então ele tem a validade muito longa, mas muito longa mesmo. Eu nunca vi um chocolate estragar, tá? Então, assim, ó, se a temperagem foi feita corretamente e se vocês embalaram a casca sem estar gelado, como eu falei antes, que aí ele não vai suar, não vai mofar, não tem erro, tá? Vocês podem começar a produzir as cascas 1 mês antes, 2 meses antes, tá bom? Eu sempre começava a produzir as cascas 2 meses antes, quando eu fazia, assim, muitos ovos na Páscoa, tá? 2 meses antes eu começava a produzir, beleza? E como armazenar? Então, eu oriento as minhas alunas a fazer como eu fazia. Eu fazia as cascas, né? Todas as cascas, embalava no chumbo ou no papel alumínio, porque o chumbo ou o alumínio eles protegem mais, isola mais do calor, né? E aí eu fazia pilinhas de cascas assim, uma em cima da outra, colocava dentro de caixas de isopor, de plástico ou de papelão, tá? De isopor e de papelão é melhor porque protege mais. Tampa, beleza? Passa um filme plástico ao redor para ficar bem protegidinho de umidade e de bichinhos, né? E fechou, tá bom? Assim, armazena fora da geladeira, certo? Como eu falei antes, ou na cozinha, se você usar, ou num quarto, né? Para evitar que os ovos derretam, beleza? Vamos ver aqui. Essa pergunta aqui, ó. O chocolate fica pastoso quando derreto, a 45 graus. O que aconteceu? Eu consigo recuperar? Então, gente, o que acontece? O que acontece quando o chocolate derrete e fica pastoso? Ele fica pastoso que você não consegue colocar na forma, que você não consegue banhar algo, ele não fica fluido. Esse ali é um chocolate que provavelmente pegou umidade. Então, ou ele pegou umidade na fábrica, na loja, no transporte, em algum lugar aí ele pegou umidade, tá? Chocolate, ele é um produto que ele puxa odores, ele puxa umidade, porque é um produto seco. Tudo que é seco puxa umidade. Então imagina, se eu tenho um negócio seco e o meu ambiente está úmido, porque o nosso ambiente é úmido, né? Tem vezes que ele está muito úmido, está em épocas chuvosas, né? Então o chocolate puxa essa umidade, assim como ele puxa odores também. Então, com certeza, ele puxou umidade em algum aí desses lugares que esse chocolate passou. Beleza? Não tem como recuperar, não tem, mas você consegue utilizar esse chocolate como recheio. Aí como recheio tranquilo, pode usar tranquilamente. Pode usar para fazer ganaches, para fazer trufas, para fazer brigadeiro, para fazer recheios, tá? Pode usar esse chocolate para esse tipo de coisa. A gente só não consegue mais usar esse chocolate para moldar ou banhar. Para isso não consegue mais. Tá bom? Jana, se tampar não vai dar problema? Tampar o quê? Porque o ar não vai circular entre as cascas. Não vai dar problema se tampar, Julie. Porque assim, ó, se o chocolate não tá gelado, não tem problema nenhum para acontecer. Tem que tampar sim, tampar para ele não puxar odores, não puxar umidade no ambiente, tá bom? Tampadinho, fechadinho, tá bom? Se ele não tiver gelado, ele não vai suar, não vai dar problema nenhum, beleza?
Posso guardar as minhas cascas de chocolate no plástico filme ou tem que ser no papel chumbo? Gente, no plástico filme também funciona, tá? O importante é proteger a casca. Só que o papel chumbo, ele protege melhor da temperatura. Ele é um isolante térmico melhor do que o plástico filme, tá bom? Então, eu prefiro embrulhar as cascas no papel chumbo ou no papel alumínio, certo? Mas, por exemplo, na minha cozinha, que eu tenho o ar-condicionado ligado o dia inteiro, eu posso tranquilamente embalar no plástico filme as minhas cascas. Porque lá, como tá no ar, é garantido que elas não vão derreter, tá bom? Aqui, ó. E para derreter no micro-ondas? Quantas vezes deu 1 minuto para chegar na temperatura ideal? Então, gente, não tem assim um tempo exato, tá? Não tem um tempo exato. Vocês poderiam entrar lá nas lives que eu fiz dos ovos de Páscoa e assistir todas as lives, tá? Que lá vocês vão ter muitas dessas dúvidas de vocês. Vocês vão ver como eu fiz. E aí vai ajudar vocês, tá? O que acontece? Quando a gente derrete chocolate no micro-ondas, quando a gente derrete um chocolate, a gente tem que chegar numa temperatura de mais ou menos 45 graus, beleza? Quando eu não tenho termômetro para medir os 45 graus, aí tem que fazer no olho. Igual eu falei antes da temperatura que senti gelada, né? O que eu consegui identificar que acontece quando eu não tenho termômetro? Né? Eu fiz o teste com termômetro, eu posso falar isso pra vocês. Derrete no micro-ondas aos poucos, né? De 1 em 1 minuto ou de 30 em 30 segundos, mexendo bem a cada intervalo, certo? Assim que é o jeito certo para derreter chocolate. Quando o chocolate da bacia estiver todinho derretido, quando ele estiver todinho derretido, a gente vai pôr a mão embaixo da bacia e a gente vai sentir a bacia morna, tá? Nessa temperatura ali de morna, o chocolate tá 38, 40 graus mais ou menos. O que vocês vão fazer? Coloca no micro-ondas mais uma vez, 30 segundos, que ele vai chegar em 45, beleza? Então, para quem não tem termômetro, é isso que eu falo. Derreteu o chocolate todo, sentiu a bacia morna, coloca mais 30 segundos, mexe e tempera, tá? Porque com esses 30 segundos ele vai chegar nos 45 graus, certo? Esse foi um dado que eu cheguei de fazendo, assim, fazendo, que eu percebi que assim funciona, beleza? Então, ó, já dei a dica de como temperar sem termômetro e como derreter sem termômetro. Na hora do apuro aí, quem ficar sem termômetro, lembra de vir aqui assistir essa live de novo que vai dar tudo certo. Obrigada, Julie. Ó, você pergunta aqui. Jana, qual a validade de um ovo recheado com trufa? Gente, a trufa, ela é um ganache, certo? Só que é um ganache onde a gente tem concentração maior de chocolate do que de creme de leite. E aí a gente tem um ganache com ponto bem firme, certo? Essa é a trufa. Quando a gente recheia um ovo com um ganache ou que seja com trufa, se a gente fez o recheio da casca certinho, cuidou para não ficar ar nenhum ali entre o recheio e a casca, não ficou ar nenhum, então a gente tirou todo o ar, tá? Selou esse ovo, selou, não deixou nenhum furinho aberto, nenhuma bolinha de ar, nada. Teoricamente, isso tem validade de 30 dias, tá? Então, assim, garantindo que a gente não fez nada errado, temperou bem o chocolate, não ficou ar, não ficou buraquinho, né? 30 dias, beleza? O que eu passo para os meus clientes quando eu vendo um ovo trufado? Eu falo 15 dias de validade, tá? Por que eu falo 15 dias? Porque a gente nunca sabe como que a pessoa vai guardar o ovo, né, de chocolate. A gente não sabe se ela vai deixar no calor,
Se ela vai deixar na geladeira, né? Se for deixar na geladeira, beleza, mas vai que a pessoa deixa num lugar que pegue sol em cima, na mesa da cozinha, na bancada da cozinha que pega calor em cima, sabe? A gente nunca sabe. Então eu sempre dou a validade para menos do que é. E outra, né? Eu faço os ovos também antes do dia que eu entrego pro cliente, né? Então, além dos dias que ele demorar para comer, ainda tem os dias que eu fiz os ovos e eles estão comigo, certo? Então, eu dou para o cliente uma validade de 15 dias e eu procuro fazer os ovos trufados ali uns 10 dias antes da Páscoa, dali para frente, né? Para garantir, assim. Trabalhando dessa forma, até hoje, eu não tive problemas, tá? Até hoje, tudo certo. Então... é isso aí. Uma vez já aconteceu eu não sei se eu ganhei ou que, um ovo da Cacau Show e ele tava mofado e ele tava dentro da validade, sabiam? Dentro da validade, ele... ai, deixa eu ver o que a Cacau tá brincando aqui. É um bichinho aqui que ela tá pulando. O ovo tava dentro da validade, é um ovo industrializado, né? Recheado, e ele estava mofado. Então, o que eu imagino? Com certeza ficou ar ali dentro, sei lá, porque o ar tá cheio de micro-organismos vivos, né? E esses micro-organismos vivos que estão no ar, se ele ficar lá dentro do ovo, eles vão começar a agir ali no ovo, e aí é onde que começa a dar o mofinho, tá? Então, é por isso. Então, com certeza, algo assim que aconteceu. Mas eu fiquei impressionada, né? Porque quando é algo industrializado, a gente não espera. E aconteceu já isso comigo, dentro da validade. Agora, com ovos meus, que eu saiba, né? Pelo menos, nenhum cliente nunca veio falar que foi abrir e estava estragado. Até hoje, tudo certo. Ó, essa aqui eu já respondi, ó. Quanto tempo antes posso fazer as cascas e como armazenar? Já foi respondido. Como higienizo um chocolate tipo Ferrero Rocher? Para colocar em cima dos ovos com embalagem. Gente, higieniza com álcool, né? Olha, eu não gosto, tá? Eu não gosto de colocar nada que não possa ser comido em contato ali com o que eu tô vendendo, tá? Então, eu não colocaria, caso eu vendesse um ovo de Ferrero Rocher, eu não colocaria o Ferrero Rocher em cima do ovo com embalagem, tá bom? Então, essa é a minha dica pra você. Tira da embalagem e coloca só o Ferrero Rocher ali em cima, que eu até acho que vai ficar mais bonito. Você pode pegar um pozinho dourado, aquele alimentício, e pintar o Ferrero Rocher com dourado, né? Coloca o pozinho dourado no Ferrero Rocher e boleia ele vai ficar todo meio douradinho, tá? Essa é a minha dica pra ti. Mas se você quiser usar mesmo com o papel do Ferrero Rocher, limpa com álcool, né? Passa um álcool 70, que se o álcool limpa nossas mãozinhas, vai limpar o Ferrero Rocher também. Como ter um chocolate brilhante? Então, gente, o segredo do brilhante ali de chocolate, quer dizer, não é o segredo, são várias variáveis, tá? Tá, temperagem, né? Então, a temperagem, ela tem que ter sido bem feita, tá? A temperagem tem que ter sido bem feita, certinha, tá? Todas as temperaturas, tá? Tudo certo. Outra coisa, geladeira, pra não suar. Por quê? Depois que o chocolate sua, ele fica fosco. Então, cuidado pra não deixar o chocolate suar, beleza? Outra coisa, a forma. A forma que a gente faz o ovo, se ela tiver riscada, vai passar tudo pro chocolate, tá? Então a forma, quanto mais nova a forma for, mais brilhante vai ficar o teu ovo, beleza? Quando vocês forem lavar as formas de vocês, tem que lavar só com uma água morna e passar o lado amarelo da esponjinha assim, tá? Não pode passar o lado verde da esponja, não pode esfregar faca, colher, nada, tá? É só água morna
não quente, senão vai derreter a forma, e o lado amarelinho da esponjinha. Só isso, tá? Quanto menos vocês ficar esfregando essa forma, por isso que tem que ser água quente, mais bonito e brilhante vão ficar os ovos, tá? Outra coisa, quando a gente faz ovos, a gente usa a forma várias vezes, a mesma forma, sem lavar, tá? Porque a própria gordura do chocolate que vai ficando ali no acetato vai colaborando para os nossos ovos ficarem cada vez mais bonitos, tá bom? Então, é tudo isso aí que tem que cuidar para ter um chocolate brilhante, assim, bonito, tá bom? Todos esses fatores. Aqui, ó. Quando eu posto o meu cardápio no feed e story, corta parte da página. Por quê? Por que que ela tá me fazendo essa pergunta? Porque os meus alunos do Zero Red Velvet Perfeito, que são as minhas MMs, minhas melhores amigas, eu dei pra elas, eu faço com elas desafios e tal, né? E aí, nesses desafios, eu ensino a fazer cardápio, né, lá no aplicativo do Canva, e eu ensino também a divulgar, como divulgar no Instagram, no Story, como vender mais e tal. E aí, quando o cardápio que eu ensinei vocês a fazer lá no Canva, eu fiz ele num formato de Story. Então, ele é para postar só no Story. Por isso que quando posta no feed, ele corta embaixo, tá bom? Então, tem que mudar o formato do cardápio para feed. Ou se não, deixa assim, ó, para postar no feed só as fotos dos ovos e o cardápio deixa para postar só nos stories, tá bom? Pode ser também. O brilho não perde depois de embalado no papel alumínio? Sim, Julie, verdade. Assim, ó, gente, os ovos de Páscoa, quando eles saem da forma, eles estão com aquele brilho, coisa mais linda, certo? Aí a gente toma cuidado e tal, pra não ficar marcando eles com as nossas mãos, não ficar colocando a mão em cima pra não perder esse brilho, certo? Beleza. Só que depois que a gente finaliza o ovo, a gente sempre embrulha o ovo, ou no filme plástico ou no papel alumínio, tá? E esse brilho que tem em cima do ovo, que é da gordura, da manteiga de cacau, quando a gente tira essa embalagem de cima do ovo, o ovo ele não tá mais brilhoso, fica uma gordurinha na embalagem, tá? Então a gente acaba perdendo o brilho depois de embalado, beleza? Mas é claro que a nossa realização é desenformar o ovo e ver aquele ovo brilhoso, coisa mais linda do mundo, né? E aí a gente bate foto e tal, com o máximo de cuidado pra gente ter um ovo lindo e brilhoso, certo? Mas depois de embalado, ele não fica mais brilhoso desse jeito, tá? Ele fica ainda liso, uniforme, tá? Não fica feio, né? Fica bonito, mas aquele brilho assim que quase dá pra se espelhar, ele perde depois da embalagem, tá bom? Bem lembrado, Julie. Vamos lá. Qual a temperatura ideal para deixar o ovo depois de embalado no papel chumbo? Gente, a temperatura ideal é de 20 a 25 graus, né? Mas eu sei que nem sempre isso é possível, né? Então, assim, ó, se a gente deixar os nossos ovos de Páscoa numa temperatura até 30 graus, eles embaladinhos até 30 graus, não vai derreter, tá? Não vai derreter. A gente só não pode colocar assim, ó, colocar peso em cima, ó, né? Se eu apertar, vai... Oh, minha água com gás não dá. Por exemplo, ó, o ovo tá calor, ele não tá no ar-condicionado, certo? Se eu apertar o meu dedo em cima dele, vai afundar o meu dedo, se eu não tiver no ar-condicionado. Então, quando eu tô com o chocolate mole, que eu não tô no ar-condicionado, eu não posso ir lá mexer no ovo, porque se eu mexer no ovo, ele vai deformar, tá? Se eu não mexer no ovo, ele vai ficar lá paradinho. E aí, quando esfriar, ele endurece de novo. Ele vai continuar perfeito, tá? Então, assim, ó, o ideal seria armazenar os chocolates no ar-condicionado. Mas como nem sempre é possível, vocês vão deixar no lugar mais fresco e arejado da casa de vocês. Vão cuidar para não ficar peso em cima, para não amassar os ovos, para não ir lá colocar a mão alguém, né? Cuidar com o peso, para não amassar os ovos, principalmente. E é isso aí, tá? Isso aí. Assim, ó, gente, em últimos casos, assim, ó, quem mora num lugar muito quente,
quem não tem ar-condicionado e tal, embalar bem os ovos, bem embalado e deixar na geladeira. Só que assim, ó, Páscoa é quantidade, não... Eu acho que é muito difícil alguém ter geladeira para guardar todos esses ovos, né? Mas enfim, isso aí. Você faz tudo sozinha? Sim, no momento sim. No momento sim. Mas não fiz sempre tudo sozinha, né? Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que era a Iana, e aí ela me ajudava, né? Ajudava a fazer tudo, temperar chocolate, tudo que tinha pra fazer, tá? Mas atualmente eu faço sozinha. Porque agora eu trabalho menos com encomendas, né, gente? Praticamente eu não tenho encomendas hoje em dia. Então, eu mais me organizo para as aulas e as lives e atendo os meus alunos. Então, eu não preciso mais, assim, de uma ajuda direto, né? Tá bom? Então, no momento é sozinha mesmo. Ó, essa pergunta que eu já respondi, né? Não tenho ar, consigo... Ah, não, acho que essa não, né? Não tenho ar-condicionado, consigo temperar chocolate? Gente, assim, ó, eu já conheci bastante gente que tempera chocolate sem ar-condicionado, mas é bem mais trabalhoso, é difícil, tá? Tem que temperar o chocolate de manhã, cedinho, tipo das 5 às 10 da manhã, das 5 às 10 da manhã, tá? E de noite, das 8, 9 horas da noite em diante até de madrugada, beleza? Eu tenho alunas, que eu acho que ela tá aqui me assistindo, né? Que ela me falou hoje, inclusive, que ela tempera chocolate das 9 da noite às 2 da manhã, todo dia. Provavelmente por conta do calor, eu imagino, eu não sei. Quando eu comecei a fazer chocolate, lá muitos anos atrás, eu também temperava chocolate de manhã, tá? Só de manhã, depois não temperava mais, porque ficava muito calor. Então é possível, só que é trabalhoso, tá? Não é fácil, não. Aqui. Meus biscoitos de Oreo que vão em cima do ovo de colher fica muito mole no outro dia. É normal? Gente, eu nunca reparei que os meus biscoitos Oreo ficaram moles, tá? Só que... Ó, eu nunca reparei de ficar mole, tá? Mas assim, ó, tem algumas variáveis que eu pensei agora. O que que tá... Você coloca o Oreo em cima do que no ovo? Porque você falou ovo de colher, né? Porque assim, ó, o meu Oreo que eu coloco em cima do meu ovo, ele vai em cima do chocolate. O chocolate seca, secou, deu. O biscoito não vai amolecer porque o chocolate seca. Agora, se eu colocasse o biscoito Oreo em cima de um creme, de um brigadeiro, de um ganache, de um creme que é úmido, vai passar umidade pro biscoito, vai amolecer, tá? Então, eu coloco o biscoito... Ah, então tá aí, ó, brigadeiro. Porque o Oreo tá puxando a umidade do brigadeiro, tá, Rosana? Ele tá puxando a umidade do brigadeiro, por isso que ele tá amolecendo. Por isso que lá no meu curso de ovos recheados, eu coloco o Oreo em cima do chocolate. Eu selo o ovo com chocolate e colo o Oreo ali, porque daí ele fica sequinho. Secou o chocolate, eu embala bem com filme, pra daí o biscoito não puxar a umidade do ambiente e não amolecer, tá bom? Então é isso aí mesmo. Casca de Oreo também pode fazer antes? Sim, pode fazer antes tranquilamente. 1 mês, 2 meses antes, tá bom? Depois eu vou responder as perguntas dali, tá? Que agora tô aqui quase acabando as do pessoal que fez hoje durante o dia. Jana, eu posso fazer o ovo de casca recheada de caramelo salgado e amendoim já essa semana? Eu imagino que essa semana. Sim, pode fazer, tá? Pode fazer já essa semana, porque agora a gente já tá a menos de 15 dias da Páscoa. Caramelo salgado é algo que tem uma durabilidade muito boa. Então, tranquilamente pode fazer caramelo salgado e amendoim essa semana.
Beleza? Ó, gente, o segredo da durabilidade é a gente sempre selar o chocolate. Então, ali ela falou uma casca recheada. Então, com certeza, ela vai selar esse recheio com o chocolate e aí tá tudo certo. Pode fazer com certeza que não vai dar problema. Estou usando Cical Gold e não estou conseguindo temperar. Rita, então é o seguinte... Ou tá muito calor ainda ali na tua cidade, porque aqui na minha cidade durante o dia não dá pra temperar chocolate, tá? Não dá. Ou tá muito calor, isso aí, se você não tá conseguindo temperar, tá fazendo a temperagem certinho, como tem que ser, e ainda não tá conseguindo temperar, é porque tá muito calor, tá bom? Adri, a casca de brownie eu faço quanto tempo antes? Adri, você pode fazer os brownies, por exemplo, né? Você pode fazer os brownies hoje já e congelar os brownies. Todas as placas de brownie, né? Você faz na forma, tira da forma, embala bem no filme e congela. Congela todas as cascas de brownie já hoje. Daí na semana da Páscoa você descongela, modela lá no ovo, né? Sela e faz o teu ovo, tá? Se você for fazer as cascas de brownie essa semana, faz e congela. Se você for fazer só semana que vem, aí pode fazer e tocar direto, tá? Que daí semana que vem é a última semana, né? É a última semana antes da Páscoa, aí você pode fazer e não precisa mais se preocupar. Porque o brownie, ele tem bastante chocolate e bastante açúcar na composição. Então ele não vai... ele não vai estragar, mofar tão logo, tá? Ele tem uma boa durabilidade, beleza? Então, se fizer essa semana, congela. Se fizer semana que vem, pode já fazer e fazer direto no ovo e rechear já e deixar prontinho, tá? Brownie normal já pode ser feito agora? É isso que eu respondi agora, tá? A mesma coisa, beleza? Se ficou alguma dúvida pra trás, vocês me falam. O ovo de marshmallow... Dá para ser feito de colher sem a cobertura de chocolate ou a casca é para proteger? Isso mesmo, a casca é para proteger, tá bom? Mas assim, ó, se você fizer o ovo de marshmallow na última semana, ali bem próximo da Páscoa, aí tudo bem, você pode vender ele aberto, sem a casca para proteger, tá? Mas todo o ovo, toda a barra de chocolate, quando ela é selada com chocolate, aumenta muito a sua durabilidade, beleza? Porque não deixa o recheio exposto ao ar que tá cheio de micro-organismos, beleza? Então a umidade do recheio junto com o ar vai favorecer ali que comece a mofar o ovo. Tá? Então protege com chocolate, o chocolate seca, ele deixa sequinho, não vai passar ar, não vai entrar em contato com umidade e vai ter boa durabilidade. Então se quiser deixar sem cobertura, tem que fazer nos últimos dias, tá? Tem que fazer nos últimos dias para que ele vai durar bem menos. Em formas comuns, preciso levar a geladeira para cristalizar? Se sim, como? Comprei umas de ovinhos. Isso mesmo. Tem que, assim, ó, gente, o chocolate, se a gente estiver trabalhando numa cozinha climatizada com ar-condicionado, se você fizer ele e deixar ele em cima da mesa, ele vai cristalizar e vai soltar da forma. Só que vai demorar mais tempo para isso acontecer. Então a gente coloca na geladeira para dar uma acelerada e soltar logo da forma, tá? Isso é a mesma coisa para formas comuns, é a mesma coisa. Leva na geladeira, soltou, desenforma. E se quiser deixar fora da geladeira, pode deixar. Desde que o ambiente seja climatizado, também vai dar certo, só que vai demorar mais tempo para soltar da forma. Tá bom? Acho que tá respondido, né? Eu coloco na geladeira, tá? Coloco na geladeira. Forma comum, mesma coisa, faz a pré-cristalização, que é a temperagem, coloca na forminha e leva na geladeira para cristalizar, tá bom? Tudo igual. E quando o recheio é só brigadeiro, tem que selar? Mesma coisa, tá, Silvana? Se você quiser ter uma durabilidade maior do ovo, sela o ovo, beleza? Se não for selar, tem que fazer lá na última semana, tá bom? Aí faz na última semana e deixa sem selar. Se você for selar, já pode fazer já agora, já.
tá bom? A durabilidade aumenta. Eu fiz marshmallow hoje, quanto tempo dura? Mas, Adri, você já colocou no ovo e selou o ovo, tudo certinho? Você recheou o ovo e selou? Ou só fez o marshmallow e deixou ele ali para rechear outro dia? O brigadeiro para recheio, posso fazer com o leite condensado já cozido na lata? Sim, sim, com certeza. Uhum. Sim, sim, sim. Como? Calma aí, deixa eu ver aqui. Posso trabalhar com chocolate fracionado de boa qualidade? Pode, pode sim. Aí você não precisa temperar, né? Ele tem uma... Ele aguenta mais as altas temperaturas, né? E... Só que você não pode nem... Não é chocolate, tá? Não pode chamar de chocolate. Chocolate fracionado não é chocolate. É uma gordura vegetal sabor chocolate, tá bom? Soft cakes. Então você pode trabalhar com cobertura fracionada, né? Se você não tem como tá fazendo as cascas e tal, mas você não tá vendendo chocolate, tá? Você tá vendendo um produto artificial que tem sabor de chocolate. Isso é importante você saber, tá bom? Que daí você vai decidir se é isso mesmo que você quer ou não. Eu fiz um ovo e sobrou. Adri, se você fez um ovo e sobrou, eu, se fosse você, faria mais um ovo com esse que sobrou. Porque quando ele sobra, deixa na geladeira, tá? Em primeiro lugar, guarda na geladeira. Guarda na geladeira, então. E assim, ó, se você fez um ovo e selou ele ali, selou o ovo bonitinho e tal, ou se você deixar o marshmallow fora do ovo, esse que tá fora que sobrou não vai ter a mesma durabilidade do selado. Então, eu, se fosse você, faria já mais ovos com esse que sobrou, tá? Mas guarda na geladeira e usa ele amanhã. Só que o marshmallow, o indicado é usar o marshmallow assim que faz. Fez e usou. Por quê? Porque ele tem gelatina na composição. E aí agora, quando você for rechear esse marshmallow que sobrou, ele vai estar gelatinizado. E aí ele não vai estar cremoso para você rechear o ovo, entendeu? Então, por isso que eu falei que o ideal é sobrou, já faz outro ovo. Faz ovo com aquilo que sobrou para que não sobre, tá? Tudo que tem gelatina na composição, a gente tem que fazer e usar, tá? Beleza? Para fazer um recheio de Kinder Ovo, posso fazer brigadeiro branco com pedaços? Pode. E colocar pedaços de Kinder dentro e selar? Pode. Gente, o que é a criatividade? Mandar, tá? Não tem regra. Eu não respondi essa. Como se organizar para a semana da Páscoa? O que pode ser feito com antecedência? Gente, as cascas dos ovos vocês podem começar a fazer 2 meses antes, né? Faz tudo isso que a gente já falou bastante hoje, como embalar, onde guardar, tudo mais, tá? Beleza. Os recheios dos ovos, vocês podem fazer também 1 mês antes, vocês podem fazer os recheios e congelar, tá? Vocês podem fazer os recheios e congelar, certo? Aí nos últimos dias ali antes da Páscoa, vocês vão só, as cascas já estão todas prontas, os recheios todos prontos, vocês só vão rechear, finalizar e embalar, rechear, finalizar e embalar. E aí, como se organizar melhor, né? O que eu faria, né? Vai fazendo os recheios e vai escrevendo em cima, 600 gramas de brigadeiro branco, por exemplo. 800 gramas de trufa de chocolate. Vai guardando tudo peso, escrito tudo peso em cima das embalagens lá no freezer, né? Quando vocês forem, de fato, rechear os ovos, vocês vão saber quanto que vendeu, né? Quanto que vendeu de cada ovo. Então, vocês vão saber que vocês precisam ter prontas, por exemplo, eu preciso de 150 cascas de chocolate, eu preciso de 2 quilos de trufa de chocolate e eu preciso de meio quilo de caramelo, por exemplo. Então, vocês têm
como verificar se tá tudo prontinho, tudo que vocês precisam, né? Fechou, tá tudo pronto. Aí, descongela os recheios, então, um dia antes de você usar, tira os recheios do congelador, coloca na mesa todos os ovos que vocês precisam fazer daquele sabor, já coloca todas as cascas na mesa, recheia todos os ovos no mesmo tempo, né? Sela todos eles, finaliza todos eles e embala todos eles. Aí vai fazendo em partes, assim, todos de um sabor, todos de outro sabor, todos de outro sabor, né? E aí vai fazendo assim, tá? Essa eu acho que seja a melhor forma para se organizar, tá? E aí o que vocês fazem primeiro? Ali na semana da Páscoa daí, né? Primeiro vocês fazem os ovos trufados, depois os ovos que são recheados com brigadeiro e por último vocês deixam para fazer os ovos mais delicados, tá? Tipo, sei lá, ovo que não vai ser selado, deixa para fazer por último, tá? Acho que é isso, tá? Isso aí que eu faria, beleza? Mas é melhor brigadeiro ou ganache? É melhor brigadeiro ou ganache? Depende do teu gosto, tá? Depende do teu gosto. Putz, nem sei dizer qual que eu prefiro, se é brigadeiro ou ganache. E no meu curso de ovos recheados eu fiz ovo com brigadeiro, eu fiz ovo com ganache. Todos ficaram bons. Não sei te dizer qual é a minha preferência, mas tu pode escolher, tá? Tu pode fazer brigadeiro de chocolate branco ou ganache de chocolate branco. Fica a teu critério. Aquele brigadeiro de chocolate branco que eu fiz na live da Banoff ficou divino, ficou muito bom. Pega aquela receita lá e faz aquele. Se você quiser fazer brigadeiro de chocolate branco. Qual conselho você daria para vendermos com sucesso? Gente, assim, ó. Então, qual é a minha opinião, né? Minha opinião, como eu faria. Primeiro, se antecipar, tá? Antecipem-se, façam os seus modelos de ovos. Ali no final de janeiro, vocês já podem fazer. Janeiro é o mês que geralmente as pessoas reclamam que tem pouco movimento para as confeiteiras, né? Então, ali no final de janeiro, a gente já tem que fazer os nossos ovinhos modelos e fazer muitas fotos, muitos vídeos. Faz, assim, ó, o máximo de fotos e vídeos possíveis que vocês conseguirem, certo? E aí vocês estão organizadas, façam o preço, ficha técnica, tudo isso já faz ali até o carnaval, certo? Deu o carnaval, acabou o carnaval, passou quarta-feira de cinzas, começa a postar foto. Todo dia, posta foto. Depois da quarta-feira de cinzas, pode começar a postar foto. Se alguém vir dizer, tá muito cedo, não dá bola, continua postando foto. Se alguém disser assim, mal acabou o Natal e você já tá vendendo ovo, sim, tô sim. Tá bom? E aí façam isso, postem muitas fotos, tá? A partir dali do carnaval ou até antes, aí vocês já podem começar a fazer as cascas, começar a fazer os recheios e fazer aquele processo que eu falei antes, né? Deixar as cascas prontas, os recheios congelados e vai dar tudo certo, tá? Então, eu acho assim que pra vender bem, tá? Pra vender bem, eu acho que o ponto forte é as fotos bonitas e postar bastante no Instagram, tá? Pra vender bem, eu acho que essa é a chave. Aí depois, falando pra ganhar mais dinheiro, aí é outro assunto, né? Pra ganhar mais dinheiro, aí é outros 500. É organização, é planejamento, ovos todos do mesmo tamanho, cascas todas iguais, aí é outra história, tá? Mas pra vender bem, eu acho que é isso. É começar cedo. Passou quarta-feira de cinzas, começa a postar foto e só vai, tá? Acho que é isso. Sobre validade, sobre os recheios. Com quanto tempo antes de rechear posso fazer? Então, gente, se for fazer antes de rechear, faz e congela. Não tem erro, não tem chance de dar errado.
vai dar tudo certo, não se preocupem, tá? Agora, se for fazer só na hora, de fato, de rechear, e aí eu sempre oriento as minhas alunas do seguinte jeito: faz os ovos trufados com trufas e ganaches de ponto mais firme agora, essa semana, 2 semanas antes da Páscoa, pode começar a fazer, tá? E deixa pra semana que vem fazer os ovos de brigadeiro e marshmallow, tá? Essa é a minha orientação, então, trufados e ganache 15 dias antes, brigadeiros e marshmallows 1 semana antes, tá? Mas façam com mais antecedência e congela, que não tem erro, beleza? A única coisa que não dá pra congelar é o marshmallow, né? Que na verdade, sim, ó, gente, o marshmallow dá pra congelar, mas como ele tem gelatina na sua composição, depois vai ficar ruim. Ele tem que ser faz e coloca no ovo, por causa da consistência dele, tá bom? Gente, eu acho que eu venci todas as perguntas. Eu achei que eu não ia dar conta. Ah, alguém ficou com uma pergunta não respondida aqui pra cima? Me digam, me digam. Me digam se ficou alguma pergunta pra trás. Mais uma. Posso usar bolachas junto na casca? Sim, eu ensinei na live do ovo da Banoff. Assiste a live do ovo de Banoff, que eu coloquei bolacha na casca e ficou divino. Porque ficou crocante. A bolacha no meio do chocolate da casca ficou crocante. Tu come o ovo e de repente aparece um croque-croque no meio. Ficou muito boa, tá? Muito boa. Gente, eu tenho que encerrar a live, então. 8 horas agora. Eu vou encerrar a live, eu consegui responder todas as perguntas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, manda ali na caixa dos stories, que eu respondo nos stories, tá? Gente, dá pra cristalizar o chocolate fora da geladeira? Dá sim, tá? Eu acabei de explicar bem certinho isso ali. Dá pra deixar fora da geladeira, só que vai demorar mais tempo e tem que ser um ambiente climatizado, tá bom? Mas na geladeira é pra acelerar o processo, por isso que a gente usa a geladeira. Deixa eu... Gente, quem tiver mais perguntas, deixa ali nos stories que depois eu respondo, tá bom? Se quiser, volta a live um pouquinho, que eu acabei de explicar isso bem certinho. Gente, eu quero agradecer vocês pelas mensagens que eu recebo todo dia das minhas alunas, fico bastante feliz, tá? Quero dizer também que muitas vezes eu não tô mais conseguindo responder tanto as perguntas no direct, então aproveitem quando eu abro a caixa de perguntas nos stories, que eu vou tentar abrir mais vezes para responder. Quem for minhas alunas, mandem para mim lá dentro do Hotmart, tá? Porque eu não tô mais conseguindo responder todo mundo no direct. Então muitas vezes quando eu não tiver tempo, eu só vou curtir e vai, tá? Porque tá corrido. Tá bom? Obrigada, gente, e até a próxima.